Olá, meus nobres e queridos irmãos, e para muitos é bom dia, para outros tantos boa tarde, para outra leva um boa noite, por mais que para nós a nossa noite esteja bem iluminada, e estamos muito felizes de estarmos aqui um domingo a mais, e para que a gente possa ir além do encontro de preces, para que a gente possa estar sempre comungando de bons pensamentos, comungando de boas ideias, estar buscando sempre o convívio com a espiritualidade através de Jesus e através dos lindos ensinamentos que estes irmãos nos trazem. E como já estudamos aqui, lá atrás, no capítulo Preces do Evangelho, segundo o Espiritismo, a prece é uma invocação a Deus, onde a gente invoca ah, o amor, a esperança, a paz. Mas, diante de tamanhas e belas invocações da luz, hoje a gente traz a invocação, uma invocação feita por um espírito de luz em uma obra tão bela, trazida até nós por Francisco Cândido Xavier. Convido a todos a fecharem os olhos e começarmos com a nossa prece primeiro. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade sublime de estarmos aqui hoje a serviço do amor e da caridade. Obrigado, Senhor, pela família que nos cerca. Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos envolvem. Mas, acima de tudo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de todos os dias aprender e crescer. Que neste dia, iluminado e abençoado pela tua presença, tenhamos nós na tua companhia a luz para amar mais, para perdoar mais e para tolerar mais. Desta forma, damos por início o nosso estudo e o nosso aprendizado. Que assim seja. Robson, Tiago, tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Dá um oi para a turma, Thiago. Oiê, tudo bom? Então, nós vamos falar hoje sobre a segunda parte do livro Obreiros da Vida Eterna. A gente está seguindo essa obra, que é um resumo do livro, né? É um resumo de toda a obra do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. E ele tem um apanhado de cada livro deles. E Obreiros da Vida Eterna é o número 4 dessa série de 13 livros. E na última gravação a gente fez um estudo da primeira metade, que é onde a Casa Transitória de Fabiano recebia a equipe espiritual, né, do André Luiz para um estágio, e eles falavam sobre como eram preparados os trabalhos de ajuda aos obreiros, né, os obreiros que estavam aqui na matéria, e especificamente na segunda metade, a equipe espiritual vai auxiliar no desenlace de 5 espíritos que eram tarefeiros da casa, que estavam em missão. Alguns tinham cumprido uma parte da missão e outros tinham cumprido quase tudo ou tudo do que eles tinham se proposto no planejamento reencarnatório deles. Então, são 2 espíritas, um católico romano, um livre pensador espiritualista e um evangélico protestante. Então, a segunda metade do livro descreve, né, o auxílio no desenlace, no desencarne desses cinco espíritos, né, sobre como a espiritualidade maior atua nesse processo que para eles é nascer, né? Para nós é partir, para eles é nascer. Então, do mesmo jeito que a gente aqui prepara, né, um planejamento de uma gravidez e prepara todo o processo e faz todos os detalhes de ir para o hospital para ter o parto, como vai ser o quarto,
eles fazem tudo o contrário, né? Na hora que a gente está doente aqui, está partindo, eles têm todo um planejamento de como vai ser o nascimento para o outro lado, e é disso que fala, então, a segunda metade do livro. Muitos detalhes interessantes sobre como é esse processo. A pessoa que tem dúvidas sobre como isso opera, sobre como é esse desenlace, né? Deve ler, então, a segunda metade dessa obra. E no final do livro, depois que eles concluem todo o trabalho com muito sucesso, né? Então, um dos espíritos que foi ajudado, que era muito lúcido, e que logo depois que ele desenlaça, né? Que é esse espírito Adelaide, ela já se coloca em tarefa e ela já se coloca auxiliando nas tarefas do outro lado. E ela faz uma prece, então, no fim do livro, agradecendo toda a ajuda que ela teve durante esse processo do desenlace. Então, hoje nós vamos escutar essa prece, que ela fala, né, toda essa emoção que ela teve, todo o amparo que ela teve e toda a esperança dela no futuro, que está traduzida, então, nessas palavras dela invocar a Deus, pedindo ajuda para ela, para a família dela que ficou no plano terreno e para as tarefas que ela ainda vai desempenhar no plano maior. Aí, Tiago, então, poderia ler, por favor? Claro, Robson, só uma dúvida, eu leio toda a prece, né, até o fim. Isso, lê toda a prece até o fim. Perfeito. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou fervorosa, comovida. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz, intraduzível e de infinita luz. Agora, que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários, que nos amparam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos, passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Quase sufocada de emoção, a missionária fez reduzido silêncio para conter as lágrimas e continuou. Nada fizemos por merecer-te a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade sincera. Claudicamos, vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra. Recebe-o, mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o, de novo, com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas, se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos, por compaixão, a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde,
ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Adelaide fez nova pausa, enxugando o pranto de emoção, enquanto a seguimos sensibilizados, e prosseguiu. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários, que nos estenderam mãos amigas, nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles, menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime, ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta, nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os, em espírito, a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja. Fim da prece comovedora, a irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide, extremamente sensibilizada. E logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudassem-na no formoso cântico de agradecimento ao círculo terreno, que os irmãos libertos acabavam de deixar. Acho que até aí. Não, o finalzinho, acho que o finalzinho é bem bonito, se você me permite, Robson. Imergindo-nos num dilúvio de vibrações cariciosas, que nos arrancavam lágrimas de suave emoção, iniciou ela própria o hino da infindável beleza. Ah, mas o hino está incompleto aqui, né? Agora eu entendi. Agora eu fui buscar o resto do hino e o hino está incompleto. Perdão. Não, pessoal. e o hino é muito grande. O hino é quase do tamanho da prece. É que eu pensei que estava o resto aqui. Eu não vi que acabava. Perdão, pessoal, mas vem um hino muito bonito que a gente promete fazer no próximo vídeo. Cara, na verdade, quando a gente faz isso, a gente deixa o spoiler para que todo mundo queira ver e ler. Isso é muito bom, porque ler é bom demais. Pois é. Eu me pergunto, quando formos nós, os convidados, a renascer, eu nunca esqueço, porque quando eu como músico, eu já fiz muita coisa, né? E eu já toquei em velório. E era um pacote que tinha uma funerária, e no pacote incluía assim, músicos. E aí eu lá, e cheio ainda de preconceitos, né? Mas precisava trabalhar. O Oikenaz falou a primeira vez para mim: a dor, e quando se parte, é a mesma dor dos dois lados. Nós, quando aqueles que amamos partem para a jornada terrena, fica a saudade, fica o aperto no peito de que passaremos um tempo com restrições, né? Bastante restrições. Mas quando retornam ao mundo espiritual, nós sempre estamos de braços abertos para receber, porque o desencarne de um lado é o nascimento de outro. Foi a primeira vez que eu escutei isso. E aí, quando eu cheguei nessa obra para ler, eu me encontro exatamente com essa mesma passagem. Mas até lá, desde aquela época até hoje, eu me pergunto, qual será o nível de lucidez que nós teremos ao adentrar o mundo espiritual? Porque essa nossa querida irmã, ela demonstra
um amor, uma compreensão tão grande do antes, do durante, do depois, que ela transforma sentimentos em palavras, né? Palavras em energia. E essa prece torna-se uma prece libertadora, não só para ela, né, mas como para todos que ali foram. E eu tenho esse questionamento, e claro que ninguém responde, né? Qual será a nossa lucidez quando chegarmos ali do outro lado? É, eu acho que a nossa lucidez vai ser aquela que a gente cultivar enquanto está aqui, né? Se a gente imaginar assim, por exemplo, hoje pode acontecer um grande acidente e o dia é hoje. Como que está minha mente hoje? Como que está minha aceitação hoje? Como está meu equilíbrio mental hoje, né? Que a gente vê que essa questão da lucidez está ligada à questão do equilíbrio mental. E a gente ainda é muito desequilibrado, né? Agora, como é um estudo de preces, muitas vezes as pessoas lembram da prece nessa hora, né? Na hora de despedir de alguém. Então, eu acho que é um alerta, né? A gente não deixar para fazer as preces só no dia de despedir. Pedir pelas pessoas enquanto elas estão aqui. Não esperar esse momento da ausência para lembrar de fazer as coisas, inclusive fazer preces, né? Eu preciso tirar minha blusa primeiro. Vocês me desculpem, que eu li a prece para vocês entenderem. Hoje é dia 6 de maio, em São Paulo. Deve estar uns 18 graus, estava com frio danado antes de começar. E assim que eu li a prece, me deu um calorão danado, sem misticismo nenhum. Mas a energia da prece foi incrível. De verdade. Eu acho que antes de comentar um pouco a prece, eu gostaria de comentar rapidamente, e aí se algum amigo aqui quiser também colocar, que é um ponto que inclusive o Jordelei fala bastante, a importância da leitura das obras. A energia que sente quando eu leio uma obra de cunho elevado é impressionante, assim, e quando eu li aqui, por exemplo, essa prece, eu estava com frio, gente, eu não estou brincando não, eu estava com bastante frio, e do nada eu comecei a sentir um calor danado, bem no finalzinho da prece. Por isso que eu nem queria terminar ali, me emocionei, que eu sabia que vinha um cântico bonito, eu pensei que estava ali e não queria mais parar. Mas eu ressalto, reafirmo e recomendo. Se tiverem oportunidade, leiam. Claro, ver vídeo é cômodo, é fácil, a gente põe um áudio, um fonezinho ali, taca a pau e vai lendo. Mas se vocês puderem, parem e leiam. Mesmo que vocês não souberem e não conseguirem fazer prece nenhuma, eu acho que tem muita literatura bonita, e fica aqui a recomendação dessa mesma para fazer a leitura. Como o Robson mesmo disse, nós temos a oportunidade de fazer a prece o tempo inteiro. Geralmente nós costumamos fazer a prece nos momentos que estamos apertados, né? Consciencialmente, né? Momento de doença, de problema financeiro, enfim, diversos problemas aí que batem na vida, a gente costuma pegar, parar e fazer prece. Nesse momento, a fé ela ressurge. Mas vamos tentar manter a fé, assim também como a lucidez, durante todo o período. É um esforço que eu tento fazer diariamente. Eu estudo projeção astral e um dos princípios da projeção astral é tentar manter a lucidez o tempo inteiro, para eu poder ter lucidez do lado de lá. Ora, se eu não tenho lucidez do lado daqui, por que eu vou ter lucidez do lado de lá? Não tenho. Além da limpeza, obviamente, do processo de limpeza energética, o principal ponto é tentar manter a lucidez. Se eu não consigo manter a lucidez no corpo físico, como é que eu vou manter a lucidez fora do corpo? Que é muito mais difícil. E outro ponto que eu destaco aqui é a humildade. Quando o Jordelei falou, eu fico impressionado com a capacidade lúcida que esses espíritos têm quando desencarnam. Eu falo, meu Deus do céu, se eu desencarnar, acho que vou ficar perdido. Falo, rezar um Pai Nosso ali e torcer para alguém aparecer aqui do meu lado. Ela já me solta uma prece maravilhosa, com todo o sentimento do mundo ali, que sério, a energia aqui que eu senti foi fantástica. Desculpa a brincadeira, mas a humildade dela em relação a todo o processo que se dá, do despertar do outro lado, né? É maravilhoso também. E é um dos pilares, né, que o nosso sublime
mestre desse que está no vídeo dos três, inclusive o meu tá ali também, deixou para nós. Duas coisinhas rápidas, Tiago. Se eu chegar do outro lado e conseguir lembrar do Pai Nosso, já é uma grande coisa, né? E a segunda, o pessoal aqui em São Paulo não sabe o que é frio, né? 18 graus é uma temperatura incrível. Ah, para com isso. Mas quando a gente faz uma leitura, seja do Evangelho, e quando eu me refiro ao Evangelho, eu não estou falando apenas do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser um salmo, pode ser uma passagem de um dos livros da Bíblia, né? Pode ser o Alcorão, pode ser o livro que for, né? Que seja de cunho moral elevado, que nos faça sermos melhores, nós nos envolvemos naquela egrégora de luz. Por isso que eu recomendo muito a leitura, porque imagina, ler André Luiz, ler Emmanuel, ler Joana de Ângeles, ler Hermínio de Miranda, Humberto de Campos, ou seja, vamos botar reticências porque a lista é grande demais, né? Os próprios escritos que Dr. Bezerra nos trouxe também. É aquele tempo todo envolvido naquela egrégora. Os espíritos responsáveis por aquela obra te auxiliando a compreender, a entender e aprender. Este é o convite da leitura para os nossos lares. É trazer estes seres de luz para dentro dos nossos lares. Então, não é um ritual fazer o evangelho. Ritual é todos os dias tomar banho para sair. Se alimentar não é um ritual. Se alimentar é uma necessidade. A gente precisa de um café da manhã, a gente precisa de um almoço, a gente precisa da janta, a gente precisa, às vezes, de lanches intermediários. Claro que alguém pode falar, Jordelei, eu faço jejum. Tudo bem, pode fazer jejum, mas depois do jejum, uma hora vai ter que se alimentar. E quando a gente faz esse tipo de agregação à nossa vida, nós estamos alimentando o espírito, que é uma necessidade e não um ritual. Saber orar, né? Saber conversar com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, com quem for. Tirar um minuto para ampliar as capacidades de sinapses, de ligações, de contatos, mas acima de tudo, de poder ampliar a nossa cultura, a nossa bagagem cultural. Isso não tem preço. E esta lucidez a qual nós estamos tanto nos referindo, ela só virá com o acréscimo de tudo isso, somatizado com todas as vivências que nós já tivemos. E não vivências ruins, porque eu tenho olhado muito mais para o lado positivo do que para o lado, né, negativo. É aquela velha passagem, o copo não está meio vazio, o copo está meio cheio. Né? A água está no mesmo lugar, mas ele está meio cheio, e não meio vazio. Então, quando a gente olha para trás, a gente sabe que foi bom ali atrás, porque o resultado do que foi ali atrás é o que nós somos hoje. E nós somos muita coisa boa hoje. Muita, muita coisa. Veja que a própria espiritualidade nos diz, né, através de Valdo, que nós vivemos o auge da nossa evolução espiritual. O auge. Não é qualquer coisa, é o auge da nossa evolução espiritual. Então teve muito acréscimo. Então essa é a lucidez que nós carregamos. E o acréscimo a essa leitura é como o Tiago diz, aquece, mas aquece de dentro para fora. É muito diferente. Excelente, gente. Acho bom a gente encerrar
Eu estou aqui no Meet não tem o reloginho que cronometra o tamanho do vídeo, mas eu sei que já passou de 20 minutos. A gente pode despedir, depois a gente volta no próximo estudo. Até logo, cada um tem que falar um pouquinho para aparecer o tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.